Chamar o Teran, jornalista Cláudio Teran, com o Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O enterro da PEC da blindagem no Senado é motivo de comemoração para todos nós. É motivo de comemoração para quem foi às ruas, é motivo de comemoração para quem não foi, mas também não concorda com isso. É motivo de comemoração para a democracia brasileira que foi preservada. Mas tem lições a ser tiradas desse episódio. A primeira lição, indisfarçável, é que Hugo Motta é uma pessoa sem condições de presidir a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados que teve ao longo de sua história nomes de grande envergadura e de grande peso. E eu cito, para não demorar muito, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi o homem que comandou a Assembleia Nacional Constituinte. Olha o tamanho que Ulisses Guimarães tinha e olha o tamanho minúsculo de Hugo Motta. É preciso responsabilizá-lo, e isso cabe ao povo da Paraíba, porque esse homem, no dia em que Jair Bolsonaro foi condenado e os extremistas da extrema-direita invadiram o plenário da Câmara e do Senado, Hugo Motta era para ter imediatamente tomado duas atitudes. Saiam. Se eles não saíssem, chamavam a polícia. Existe polícia legislativa lá e botava eles para fora. Ah, mas eles são deputados, têm prerrogativa. Deputado tem prerrogativa, mas para fazer coisa errada não tem. Para ocupar a mesa do Senado, para se algemar na mesa do Senado, para colocar esparadrapo na boca e ficar lá fazendo vergonha ao país. Não, isso não é legal, isso é ilegal. Mas Hugo Motta é aquele mesmo presidente da Câmara que não consegue tocar para frente o processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. Por incrível que pareça, Chiquinho Brazão ainda está deputado, porque o Hugo Motta não é homem para fazer avançar que o assassino, o mandante do assassinato de Marielle, perca em definitivo esse mandato. A mesma coisa acontece com a Carla Zambelli, que foi lá se lamuriar numa videoconferência. Os crimes que essa mulher cometeu e que já a condenaram, deveriam ter colocado essa mulher para fora imediatamente, em nome da imagem do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Mas Hugo Motta é frouxo. Hugo Motta não tem personalidade. Hugo Motta não é um homem de qualidade e de fibra para lidar com pressões políticas. Por incrível que pareça, até o Arthur Lira era um pouco melhor do que ele. Mas é bom observar que a crítica contundente ao Hugo Motta precisa ser feita porque ele demonstrou que não tem independência e mostrou também que aceitou um acordo ridículo para que os extremistas da extrema-direita saíssem, desocupassem a mesa dele, a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ele concordou em acelerar essa PEC da blindagem e essa PEC da anistia na base do vale tudo. Imaginem as senhoras e os senhores, principalmente os cidadãos que têm mais idade, que devem se lembrar do tempo do Dr. Ulisses. Imagina se o Dr. Ulisses ia fazer acordo com esse tipo de gente. Nunca! Ele faria valer a sua autoridade e se eles se atrevessem a fazer o que fizeram, seriam presos na forma da lei, não importando se fossem deputados. O fato é que Hugo Motta saiu muito mal dessa história. Também sai mal dessa história quem votou a favor. Aqui no Ceará, da nossa bancada de 22 deputados federais, 19 votaram. Só 4 votaram contra a PEC da blindagem. Os outros votaram a favor. Todos os outros. E isso é muito grave. Sabe por quê? Porque não foi para isso que o eleitor elegeu esses deputados, para chegar lá e votar em blindagem a favor deles. Hoje eles estão se escondendo. Todos eles estão incomodados, porque quando chegam nas comunidades, não falta um repórter que pergunte: deputado, por que você votou lá na PEC da blindagem? Né? Mas, ainda assim, nas redes sociais, a reprovação à conduta deles é coisa muito forte. E
Todos eles sabem do ônus disso. Mas a pergunta é, por que votaram? Votaram basicamente por duas coisas, as quais eu já mencionei aqui. Primeiro, eles acham que com as emendas do orçamento secreto, eles podem tudo. Segundo, que com o dinheiro do fundo partidário, eles também podem tudo. E aí, com essa força financeira, é só comprar os votos lá na base e se reeleger. Acontece que eles não contavam com a reação, com o levante popular. E isso foi sentido pelo Congresso Nacional depois que viu o povo nas ruas. A extrema-direita, é muito curioso isso, a extrema-direita tentou minimizar as manifestações do 21 de setembro. Mas na hora de votar para enterrar a PEC da blindagem, 2 extremistas estavam lá, entre outros, né? Magno Malta, que é senador pelo estado do Espírito Santo, e o filho do Bolsonaro, o Flávio, né? Eles votaram, preste atenção, amigo ouvinte e seguidor, eles votaram para enterrar, sepultar a PEC da blindagem. Os dois têm um monte de declarações deles favoráveis à PEC. Por que, na hora da comissão da CCJ, diante dos outros senadores, eles não votaram a favor? Não votaram a favor porque sentiram o peso das ruas, sentiram medo da reação popular. Então, o que é mais pedagógico em tudo isso, senhoras e senhores? Não esquecer quando um político faz coisa errada. Não precisa odiá-lo, não precisa ofendê-lo. Basta dizer, em você eu não voto mais. Essa é a maior ferramenta da cidadania, a responsabilidade do cidadão na hora de votar. Porque a escolha de um político, a gente não tem como adivinhar que o político depois pode nos virar as costas. Mas é preciso observar seus gestos e analisar seu passado. Em 2026, na hora de decidir o voto, não custa nada lembrar. Vem cá, naquela PEC da blindagem, da anistia para bandido, como é que o deputado votou? E aí você toma a sua decisão. Sabe por quê? Porque quando a gente vota errado em um político, se ele for senador da República como o Eduardo Girão, a gente passa 8 anos passando vergonha e 8 anos pensando, eu preciso aprender a votar melhor da próxima vez. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.